Olá, tudo bem? Professor Daniel Leite Costa para a nossa última aula do nosso curso de UX para jogos digitais. E eu vou falar um pouco sobre um tema hoje, que é um tema que a galera tem sempre muita dúvida de como construir portfólio e cases, né, para o UX em games, né? Um primeiro ponto que eu já vou adiantar é que vocês devem evitar completamente jogar imagens soltas dentro do portfólio de vocês, certo? Portfólio, ele tem que vender as suas habilidades, você tem que vender as suas capacidades de design. E imagens soltas, elas são totalmente fora de contexto. Você não explica o que são aquelas imagens, você não dá contexto para aquelas imagens. E um leitor, um possível recrutador, não vai entender, né? Ele pode ter até uma boa vontade de avaliar o UI, a qualidade, mas você não vai estar entregando para ele informações suficientes para ele fazer uma devida análise do seu perfil. Então, eu estou trazendo aqui para vocês um exemplo, né? Um exemplo do meu próprio portfólio, que eu gosto muito de utilizar com os meus alunos, com os meus mentorandos, com as pessoas que eu treino nos meus times, que é esse case aqui, ok? Esse case, a estrutura dele é baseada na estrutura de case do próprio Google, né? Do curso de UX Design do Google. Recomendo também, é um bom curso, que é um case que ele conta uma história, né? Não é que ele conta uma historinha, mas ele não é simplesmente imagens jogadas, né? Vamos passar aqui por ele. Ele tem uma capa, né, que eu apresento o que é o projeto que eu estou trabalhando, o que eu trabalhei, né? Eu apresento uma capinha criativa, utilizando a UI do jogo, né? Depois eu dou uma detalhada sobre o que é o projeto, explico o que é o projeto, duração do projeto, qual foram as minhas atividades. E eu já vou jogando aqui também imagens do projeto, né? Já vou jogando aqui uma ilustração que não fui eu que fiz, mas eu já ilustro o projeto. Eu já vou trazendo, fazendo esse processo de conquista, né, de venda visual do projeto como um todo. E aqui eu vou baixando, vou falando um pouco das etapas de pesquisa, também ilustro com imagens, faço um resumo do projeto, falo um pouco sobre o público-alvo. Notem que nada muito textualizado, nada de textão, coisa um pouquinho mais sintética do que vai estar na documentação, né? E aí vou fazendo esse processo. Fala um pouco sobre o benchmark, né? Os produtos que influenciaram o meu projeto, né? Coloca aqui imagenzinhas. Lembrando, imagem, texto, que cria esse contexto para o avaliador, para o teu leitor entender o que é que tu fez, né? Aí, beleza. Fala um pouco dos pain points e do look and feel que eu queria dar ao projeto. Novamente, ó, tudo ilustrado, tudo bem bacana. E vou descendo. E vejam que só agora eu mostrei um artefato de design. Um fluxo de navegação, um user flow, né? Explico aqui o que é o user flow, ilustro e aí coloco aqui. E aí eu começo a brincar. Trago wireframes de papel que eu fiz para o projeto. Tudo rabiscadão, ó. Trouxe aqui, expliquei o que é, né? Não simplesmente joguei as imagens. Eu estou explicando, relembrando. Imagem, texto, né? Trago alguns mockups das telas desenhadas, né? Estão todas aqui, ó. Bacaninha. Notem que eu coloco uma legenda descrevendo o que são essas telas e não jogo a tela solta, certo? Mas estou aqui, descrevo as telas e trago a tela de batalha, com um pouquinho mais de destaque para ver ela grandona, né? E aí
o leitor, o avaliador pode ver minha capacidade de UI um pouquinho com mais detalhe. Trago aqui o Design System, a parte de UI, um pouquinho separado. Separei ícones, separei tudo, separei alguns assets. Aqui não está o Design System completo, mas está parte do Design System, né? Trago aqui o Post-Mortem, né, com os meus aprendizados. Algumas coisas que eu poderia falar estão aqui, o que não pode falar não está aqui, né? Coloco um link para o teaser do YouTube do jogo. E coloco aqui algumas outras imagens. Por fim, coloco um thank you, um agradecimento e principalmente as formas de contato, né? Como essas pessoas que estão vendo isso aí vão se contactar comigo. Isso é muito importante porque muitas vezes o cara não tem nenhum tipo de contato no portfólio dele, né? E é importante que tenha. Recomendo que vocês coloquem todos os cases e fica reforçado e fica como um slide final ali de arrematamento do seu case. Novamente, notem que o portfólio, o case do portfólio, ele não é uma sequência de imagens soltas. Ele começa do começo do projeto, vai descendo, vai mostrando o processo, que é o que mais de valioso vocês têm que mostrar num case de UI UX. É processo. É qual o seu pensamento de design para gerar a tela final. As telas finais, bacana. Um bom ilustrador pode te ajudar, etc e tal, mas o seu processo, né, ele é que vai ser um grande diferencial na sua avaliação. E aí eu recomendo muito que vocês tenham bastante cuidado, bastante carinho com essa construção desse case, né? Você às vezes ali demora tanto fazendo um projeto, tendo cuidado e etc. Tenha um cuidado também na construção do case, né? Outro ponto que eu acho relevante pontuar para vocês é a questão do portfólio ser exclusivo ou não para o UX, né? Eu recomendo que vocês tenham portfólios separados. Eu sou um ilustrador e tenho um ótimo portfólio de ilustração. Manda os dois, diz portfólio de ilustração, portfólio de UI UX. Mas o meu portfólio de UI UX ainda tem pouca coisa, etc. Eu queria colocar junto com o de ilustração para parecer que tem muita coisa. E aí o avaliador, ele vai sacar isso. Ele vai ver que você talvez esteja ali fazendo um processo de enchimento de linguiça, né? E aí vale a pena você ser honesto, né? É melhor você ser honesto nesse sentido e vender. Não, o que eu tenho hoje aqui como UX é isso e etc e tal, mas tenho aqui minhas habilidades como ilustrador, como game designer, como dev e etc tá aqui. E aí vale a pena talvez segmentar isso. Plataformas para portfólio. Vocês podem utilizar o Behance, o Adobe Portfolio, o próprio ArtStation também é bem robusto, mas o ideal, e aí casa de ferreiro, espeto de pau, o ideal é você ter um site próprio, que não é o meu caso. O meu portfólio atualmente é no Behance e nem está atualizado. Esse portfólio tem para lá de 5 anos. Mas o ideal é que você consiga construir um site nas diversas plataformas aí de sites gratuitos. Você construir um site bonitinho lá e aí você pode segmentar inclusive por categoria. UX, ilustração, game design. Se você tiver outras habilidades e quiser construir portfólios, você vai construindo isso aí e fazendo os cases. No caso de UX, a minha maior recomendação é que vocês tenham uma construção de cases que mostre processo, né? Que mostre o processo, a metodologia, o seu pensamento de design. E não apenas uma sequência de imagenzinhas bonitas que muitas vezes não dizem nada. Beleza?
tomem um certo cuidado com o portfólio de vocês. E se vocês quiserem que eu faça uma avaliação rápida no portfólio de vocês, manda no e-mail, manda no Discord e é isso. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa última aula e foi um prazer estar com vocês. É isso, forte abraço. Qualquer dúvida, lembrem, e-mail e Discord. Valeu!